Gringa russa, o português brasileiro é uma das línguas mais bonitas do mundo. Eu compactuo totalmente com ela, entendeu? Compactuo totalmente com ela. Mas não podemos desvalorizar o português na sua totalidade. Mas entre suas variantes, a mais bonita é português do Brasil. Mas a mais linda é do angolano, porque o angolano se adapta a português do Brasil, a português de Moçambique, a português de Portugal. É a português de Portugal, estou a te falar, rapaz. É isso aí, inscreva no canal, não se esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos ver aqui, Catarina Carioca, na verdade é cunhada, né? Tá com o nosso irmão. Vamos lá, inscreva no canal, bora. Tudo bem? Sou Catarina Russa, uma russa que mora no Brasil há 3 anos. Mano, esse pingente dela é tipo qual pingente? Pera aí. Estou aprendendo português. E nesse vídeo eu queria contar para vocês por que eu estou aprendendo português, porque eu decidi aprender essa língua. E vou contar para vocês a minha opinião e a minha história um pouco. Para ser sincera, eu nunca na minha vida não tinha planos aprender a língua portuguesa. Não estava interessada no Portugal. Eu amei o Brasil, mas nunca estava focada para aprender a idioma. E mais, eu sempre pensava que eu não sou uma pessoa poliglota, que eu não tenho capacidade com línguas. E isso é verdade, vou contar para vocês depois. Porque eu aprendi inglês na escola, na rua. Eu acredito que todo mundo, antes de aprender, se achava incapaz. Por exemplo, o que eu sei fazer de melhor hoje em dia? Eu sei mexer muito com o programa de edição, entendeu? Eu edito fotografias, faço panfleto. Antes de me aprender isso, eu nunca me achei que seria capaz de aprender isso. Hoje em dia, eu manjo, entendeu? Então, quando a pessoa se subestima, na verdade, acaba alcançando, porque o esforço que ele aplica é 10 vezes maior do que se ele tivesse se superestimando, entendeu? Eu não posso dizer que eu era muito bom em inglês. Eu nunca gostava de aprender inglês. E na minha escola, na época da minha infância... Lembrei, esse pingente aqui, para quem já assistiu a série Sobrenatural, é do Jim Winchester. É igualzinho, não é idêntico. É igual. Tanto faz. Mas remete muito àquele ali. Essa oportunidade de aprender muitos idiomas, só inglês. Mas o que eu tinha, o que eu tenho agora é esse interesse pela história das línguas. Eu estava apaixonada pela língua russa, sempre. E até agora eu estou apaixonada pela minha língua nativa. Eu acho que língua russa é uma das mais línguas bonitas desse mundo. Eu sempre adorei aprender história das línguas. Sempre na minha vida eu pensei que a língua latina é uma língua muito interessante. Há muito simbolismo nessa língua, muita história, e todas as palavras dessa língua têm seu próprio simbolismo, sua variante. Mundo. A língua portuguesa brasileira, para mim, é uma filha da língua latina. Por isso, essa língua tem dentro de si história e sabedoria da Europa. E mesmo assim tem esse charme brasileiro, tem esse cor do Brasil, para mim. Posso explicar assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia nenhuma palavra, não falava nenhuma palavra. Já falei isso muitas vezes. Pessoas me perguntam: como você chegou no Brasil para ficar aqui, para morar? E não, comecei a aprender o idioma. É assim, pessoal, aconteceu assim. Eu não quero mudar o meu passado. O que eu posso fazer agora é mudar o meu futuro. Eu moro no... Eu não entendi nada. Não entendi nada. O português às vezes é fácil, mas é tão complexo que a pessoa pensa que está falando a melhor coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um grande problema com vocabulário. Eu gostaria de aprender mais vocabulário do que já sei. Eu gostaria de enriquecer os meus argumentos com mais vocabulário do que eu já sei. Porque às vezes a ideia está aqui, o problema é o vocabulário que não sai. Entendeu? Fica complexo. Por exemplo, o que aconteceu ali. Ficou complexo total. No Brasil agora, eu acho que o aprender essa língua é um obrigatório para mim. Na verdade, eu posso viver aqui sem língua portuguesa.
Eu posso conversar com minha família em russo. Eu trabalho com clientes russos. Eu trabalho na outra empresa também, meu chefe, né? Ele é russo e eu posso conversar, eu posso resolver todos os meus Problemas. questões do trabalho em russo. Por isso eu não preciso falar muito em português na minha vida aqui no Brasil. Mas, para mim, é obrigatório aprender essa língua, porque eu acho que você mora num país, você não pode se separar da vida desse país, você não pode se separar das pessoas que moram aqui junto com você. E por isso eu tô aprendendo, vou aprender sempre. Porque eu acho que você nunca pode parar, você nunca pode dizer, eu já aprendi, eu sei idioma, eu posso conversar com pessoas, pronto. Não. O processo de aprendendo uma língua é uma vida para mim. Porque até agora eu tô aprendendo a minha língua nativa. Tem muitas coisas que eu não sabia, que eu quero saber melhor, que eu quero entender melhor. E por isso é um trabalho que é durante a vida inteira. Eu quero aprender a língua portuguesa não para conveniência, mas para minha alma. Eu moro no Rio de Janeiro, acho que até... Eu acredito que a colonização despirocou e de um sentido bonito, entendeu? De um sentido bem bonito mesmo. Despirocou totalmente as línguas. Quer exemplo? Se você for pegar português de Portugal, todos as gírias que existem lá naquele português de Portugal, estou a falar dentro do próprio território português com os portugueses lá, são gírias provenientes de colônias, por exemplo, se não for de Moçambique, é do Brasil, se não for do Brasil, é de Angola, entendeu? São poucas gírias que nasceram dentro do próprio território português. Inglês. O inglês que falado pelos britânicos é um inglês muito acentuado. É um inglês muito pé na linha, é um inglês muito sério, é chato. Entendeu? Mas se você for pegar, por exemplo, o inglês da Estados Unidos da América, se você for pegar o inglês da África do Sul, da Nigéria, são ingleses já que foram banhados por outras línguas. E as línguas indígenas são tantas, as línguas indígenas são tantas que acabam moldando completamente aquela língua portuguesa, ou aquela língua inglesa, proveniente da Europa, entendeu? Por isso que você vê que quando estamos a falar de português de Portugal é uma coisa muito formal, chato, nanana. Eu, por exemplo, gosto muito de conversar com portugueses que às vezes falam calão angolano, tipo puto, pá, caraças, ui, eu gosto pra caramba. E quando estou falando com brasileiro, eu gosto daqueles brasileiros também que chamam de cara, entendeu? Chamam de cara, chamam de irmão, mano. Top demais, é mais agradável aos ouvidos. Coisa chata a gente deixa pros livros, entendeu? Se você tiver menos de 13 anos é mentira. Não, vai ler, aprenda bom vocabulário. Tem um pouco do sotaque carioca, mas também me entendo o que falam as pessoas das outras regiões do Brasil. E para mim é tipo devolver o meu amor, o meu respeito para esse lugar que se tornou para minha casa. Para mim, saber o português é um orgulho, eu quero muito, mas tem um problema. Eu não sou pessoa que sabe aprender o idioma certo, por isso eu nunca era poliglota, por isso eu quase esqueci inglês quando eu comecei a aprender português. Eu não tenho essa paciência para ficar o dia inteiro ou umas horas no dia aprender, lembrar, ler, escutar. Eu não sou uma pessoa que aprende idioma muito certo e do jeito de poliglota ou dos professores, não. Como eu estou aprendendo português? Como um bebezinho. Eu escuto como as pessoas falam, eu tento repetir. Eu assisto vídeo no YouTube, agora eu já consigo. Eu assisto novelas brasileiras, o Clone, por exemplo, em português, sem legenda. Eu tento ler livros
Mas livros que eu já li em russo, por exemplo, livros que eu já conheço. Eu tenho, tipo, o texto em russo e texto em português. Eu tento entender, ler e lembrar. Já percebi que eu já consigo falar em português. Eu tô muito feliz de saber isso. E às vezes eu confundo as palavras, mas eu não paro e eu continuo. A língua portuguesa agora é a minha amiga. Eu vejo como ela se abre comigo igual uma flor. Eu sempre feliz quando eu consigo entender as pessoas, quando eu consigo assistir um filme em português sem legendas. Eu consigo, eu feliz quando eu consigo conversar com pessoas que é uma conversa normal, profunda às vezes. Às vezes eu consigo brigar com pessoas. Isso é um nível para mim suficiente. Eu moro aqui no Brasil 3 anos, mas eu comecei a aprender português há 2 anos, mais ou menos assim, 2 anos. Escreva nos comentários, por favor, o que vocês acham. Muitos de vocês me falam, Catarina, o seu português é muito bom. Fala aqui o que vocês acham. Fala a verdade, por favor, porque eu quero saber a verdade. Eu faço isso para mim, para as pessoas, para os meus amigos, para vocês também, meus seguidores. E para esse país, porque eu já falei, vou falar agora, eu adoro esse país, Brasil. Não porque isso é um país perfeito ou isso é um país melhor do mundo, mas porque eu tô feliz aqui. Esse país combina muito com minha alma, pelo menos essa cidade onde eu moro. Eu não sou uma pessoa romântica, um pouco, mas eu vejo todos os lados negativos e também lados positivos. Eu tô no balanço. Mais lados positivos aqui para mim que lados negativos. E um dos lados positivos é aprender idioma. Língua portuguesa é uma língua mais bonita do mundo para mim. É língua que tem sua história, seu simbolismo e também o seu jeito, seu caráter, sua vida, do jeito brasileiro, das pessoas que criaram língua portuguesa brasileira. Para mim, a língua é um código cultural do país, do povo que mora aqui. Isso é uma coisa que une tudo. Gostei dessa palavra, código cultural. Show de bola. Todo e qualquer gringo que aprende português nos livros, quando chega nas ruas se perde totalmente, entendeu? Gostei da dica que ela deu. Todos nós, onde não viveremos. Eu adoro uma frase que diz o Anton Pavlovich Chekhov. Ele diz em russo: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". O número de línguas que você conhece e é o número de vezes que você é humano. Eu concordo. Para mim, significa que em cada língua você se torna para outra pessoa. Obrigada, Brasil. Obrigada a vocês, brasileiros. Obrigada, Rocinha, cunhada. Olha, eu não sei, é uma dúvida que eu sempre tive. Para aqueles que falam inglês, do mesmo jeito que os gringos falam português, que nem retardado, é do mesmo jeito que quando uma pessoa lusófona fala inglês, quando uma pessoa lusófona fala inglês, também fica parecendo retardado. Porque eu vejo muitos, principalmente famosos, que tentam falar português, né? Bruno Mars, por exemplo, que há pouco tempo estava no Brasil. Quando ele fica falando português, parece retardado. O Smith fez um rapper em português, meu parceiro. Ficou retardado. Será que quem fala... Será que quem é nativo lusófono? Quem é nativo lusófono é mesmo isso aí? Quem pertence na lusofonia, né? Quem tem como língua materna a lusofonia, a língua lusófona. Será que quando fala o inglês também fica parecendo retardado? Essa é uma curiosidade que eu tive. Essa pergunta talvez eu poderia fazer. Eu quero me dar música aqui. Da Virgínia, a Virgínia, aquela senhora professora de português, é brasileira. Professora de português, não, professora de inglês, né? Brasilia Speak English, esse é o nome do canal dela. Se eu falasse com ela, é essa pergunta que eu ia lhe meter. Será que o som que, por exemplo, os cantores da lusofonia, quando tentam falar inglês nas suas músicas, fica parecendo retardado? Se fica parecendo, meu parceiro, nós estamos a passar muita vergonha no exterior.
Porque todo e qualquer cantor que se preze da lusofonia já cantou algum trecho em inglês. É vergonha em massa, em cascata. Até o próximo vídeo. Link original que a gente viu está na descrição. Nos vemos à próxima. Fui.